oitavo ano, professora Elane falando. Como eu já falei para vocês, esse segundo reinado é um capítulo extenso. Então, hoje nós vamos complementar a parte 3 do segundo reinado. A experiência parlamentarista no segundo reinado. A consolidação do Império entre as décadas de 1820 e 1850 significou a vitória de um projeto político centralizador. Significou também repressão às propostas defendidas, por exemplo, por aqueles que lutaram na Revolução Farroupilha. Diversos projetos conflitantes marcaram a construção e a consolidação do Império. Mas, ao fim dos confrontos, tornou-se vitorioso o projeto defensor da ordem monárquica, centralizada, unitarista e capaz de garantir integridade territorial e permanência da escravidão. O funcionamento do parlamentarismo às avessas. No Império foram excluídos pobres, mendigos, mulheres, menores de idade, soldados e marinheiros, os membros de ordens religiosas. Ficavam fora da sociedade política a grande maioria da população. Política e humor. Como estamos vendo, uma das características da política no segundo reinado era o revezamento dos partidos liberal e conservador no poder. Essa alternância foi colocada em prática pelo imperador Dom Pedro II com o objetivo de evitar as revoltas que sempre ocorriam após as eleições, quando os membros do partido derrotado, inconformado com a perda, tentavam com a força das armas recuperar o poder. Os caricaturistas políticos daquele período representaram essa situação de diversas maneiras. Cândido Faria, artista do século XIX, publicou na revista Mequetrefe, em 1878, uma charge que contém uma crítica à realidade política do parlamentarismo brasileiro. O fim do tráfico de escravos e a transição do trabalho livre e assalariado. Em 1831, o governo da regência Trina Permanente aprovou uma lei antitráfico. Essa lei, no entanto, não foi cumprida, principalmente pela importância do trabalho de escravizados para a cafeicultura. As pressões internacionais contra o tráfico se intensificaram no final da primeira metade do século XIX e, em 1845, o parlamento inglês aprovou o Bill Aberdeen, que concedia direitos à Marinha Britânica para reprimir o tráfico de escravos no Atlântico Sul. Em 1850, o governo brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, extinguindo o tráfico de escravos. E em 1854, a Lei Nabuco de Araújo, que punia as autoridades portuárias que facilitassem o tráfico, o inviabilizou em definitivo. Reflexo na economia. O fim do tráfico negreiro trouxe reflexos para a economia brasileira. Por um lado, liberou grandes somas de capitais que passaram a ser aplicados em outras atividades, o que gerou, em parte, um relativo desenvolvimento industrial. Por outro, acelerou o processo de transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Desde o início do século XIX, imigrantes, especialmente europeus, entraram no Brasil na década de 1820, por exemplo. Imigrantes alemães fundaram colônias na região sul. Essas colônias deram origem a cidades como Blumenau, em Santa Catarina, e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Porém, foi apenas a partir da metade do século XIX que o fluxo de imigrantes se tornou cada vez mais expressivo. A política de imigração do Império apresentou dois momentos distintos: o sistema de parceria e a imigração subsidiada. O sistema de parceria, a primeira iniciativa do sistema, ocorreu em 1847 na fazenda de Ibicaba, que pertencia a Nicolau Vergueiro, senador do Império. Essa fazenda estava localizada na zona cafeeira de São Paulo. De acordo com o sistema, o imigrante recém-chegado à fazenda já iniciava sua vida no Brasil, devendo o valor de passagem, da alimentação e das ferramentas de trabalho, despesas que eram pagas pelo fazendeiro. Os imigrantes recebiam parcelas de terra destinadas ao cultivo do café e metade da produção deveria ser entregue ao proprietário da fazenda. A outra, que pertencia aos trabalhadores, era negociada com o próprio fazendeiro. Com isso, o dono da fazenda deduzia as despesas dos imigrantes acrescida de juros de 6% ao ano. A mentalidade escravista por parte dos donos da fazenda, as péssimas condições de moradia, os castigos, as prisões de colonos
e os abusos financeiros cometidos pelos fazendeiros acabou gerando inúmeros conflitos, até mesmo sublevações organizadas pelos colonos tomaram forma naquele período. Entre elas, o que ocorreu em 1857 na fazenda Ibicaba, local em que vimos, foi realizada a primeira iniciativa do sistema de parceria. Ao ser divulgado no exterior, esse quadro de dificuldades pelas quais os imigrantes passavam fez com que os governos alemães e italianos proibissem a imigração para o Brasil. Posteriormente, essa medida foi revogada e o sistema de parceria revelou-se inviável. Imigração subsidiada. No sistema de imigração subsidiada, o governo brasileiro, ou mesmo os governos de cada província, arcava com as despesas da viagem dos imigrantes e suas famílias. Os imigrantes passavam então a receber salários fixos, calculados com base no número de pés de café cultivado por eles, acrescido de uma pequena porcentagem dos lucros. Com o acentuado declínio do trabalho escravo, sobretudo a partir de então, a imigração acentuou-se, inclusive com a divulgação de propagandas no estrangeiro, mostrando as oportunidades que o Brasil oferecia. Bem, aqui encerra o segundo reinado, parte 3. Exercícios propostos. Explica o que aconteceu a partir de 1847. Era o primeiro-ministro que convocava as eleições para a Câmara dos Deputados. O que acontecia com as eleições de maneira geral? Que leis surgiram em 1850 e 1854 e o que elas defendiam? Cite 2 momentos distintos para a política de imigração que o Império apresentou. Explique o sistema de parceria e imigração subsidiada.